Bom dia, como vai? Tudo bem? Estou diante de um texto aqui, acabei de colocar no Facebook, e estou diante de um texto de Lucas 10, a parábola do bom samaritano, que Jesus vai e ensina a um certo doutor da lei, intérprete da lei, quem seria o próximo, ou quais os dois e maiores mandamentos na lei, na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, como está em Levítico 19, verso 8, perdão, e Deuteronômio 6, é o chamado Shema Israel. Deuteronômio 6, 5. Amar a Deus sobre todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o chamado Shema Israel. Ouve Israel. Deuteronômio 6. E Levítico, se eu não me engano, 19 e 18. Então, Jesus começa essa parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25. O seguinte, vou ler com você. Estou usando a versão da Bíblia Shed. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para eu herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de ladrões. Presta atenção na palavra descer, descia de Jerusalém para Jericó, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia também um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, verso 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocou sobre o seu animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. Esse texto, irmãos, interessante, que ao ler melhor, pormenorizadamente o texto, com mais cuidado, café com adoçante,
ele usa a palavra descer 3 vezes. No verso 30, 31 e 32. Né? Um homem veio de Jerusalém, desceu de Jerusalém. Então ele já tinha estado no templo, lá no alto, na subida. Ele desceu e foi para Jericó. Um sacerdote desceu pelo caminho, encontrou e, vendo o homem ferido, passou de largo. Um certo levita, semelhantemente, texto 32 fala, um levita descia, então ele estava no templo e desceu por aquele lugar, vendo, também passou de largo. Certo samaritano passou em seguida o seu caminho. Passou perto e, vendo, se compadeceu. Olha a atitude do samaritano. Então, Jesus está falando aqui do texto, porque eles esperavam que Jesus, sendo o Messias, como alguns falavam, ele esperava uma atitude de cultura, de religião, de costume, de interpretação da lei, da Torá e os mandamentos diferentes à observância tradicional, ortodoxa, usual. Mas Jesus ele fala da lei, da Torá, o Shema Israel, ou seja, Deuteronômio 6, verso 5, e Levítico 18, verso 19, verso 18, ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas, né? De toda a alma, de todas as forças, de todo o coração, de todo o entendimento, intelecto, e ao próximo como a mim mesmo, fala sobre os nossos afetos. Quem é o nosso próximo? É a pergunta de Jesus. Qual desses três foi o próximo daquele homem que estava ali agonizando no meio do caminho? Machucado, maltratado, vilipendiado, espancado. Foi o sacerdote? Não. Foi o levita? Não. 2 oficiais, 2 religiosos que tinham por obrigação amar aquele homem, mas deixaram o ódio religioso, os preconceitos, a acepção de pessoas que a Bíblia condena, que Deus condena, deixaram que a lei ou a sua cultura, a sua religião falasse mais alto do que a necessidade daquele homem. Então, Jesus pergunta a cada um de nós, a mim, a você, quem é de fato o seu próximo? Em outras palavras, católico só fala com católico. Batista só fala e se relaciona com batista. Presbiteriano só fala, frequenta e se relaciona com presbiterianos. Espíritas só falam, se comunicam, se relacionam com espíritas. Ateus, agnósticos, anarquistas, comunistas, socialistas, só falam com socialistas, com ateus, com agnósticos. Judeus só se falavam com judeus. Quer dizer que é um bairrismo. Lá no céu vai ter igreja? Não vai.
Lá no céu vai ter católicos, espíritas, batistas, presbiterianos, assembleanos, pentecostais, judeus. Lá no céu vai ter um povo que são irmãos. Sabe por que nós chamamos o outro de irmão? Tem irmãos que fazem questão, e cobram, não, me chama de irmão Fabrício. Irmão Fabrício, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Sabe por que são chamados de irmão? Porque nós temos o mesmo Pai, que é Deus. A palavra irmão, no original, no grego, se eu não me engano, é uma palavra profunda que significa mesmo útero. Literalmente, significa que, em grego, quando eu chamo meu irmão de irmão, a minha irmã de irmã em Cristo, a palavra adelfinos quer dizer que nós nascemos do útero da mesma mãe e temos o mesmo pai, que é Deus. Isso é muito profundo. É como se eu e você, quando eu chamo você de irmão, de irmã, não só a minha denominação batista, ou católico, ou presbiteriano, ou assembleano, ou luterano, ou universal do Reino de Deus, eu estou considerando você que eu nasci do mesmo útero, do mesmo ventre, da mesma mãe. Espiritualmente, somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. É o significado profundo da palavra adélfinos, irmão. Somos irmãos por parte de Adão e somos irmãos por parte de Jesus. Isso é muito profundo. Então, quem é meu próximo? É todo aquele que merece e precisa, merece não, melhor dizendo, que necessita da minha caridade, do meu apoio, da minha atenção. Porque se eu só cuidar da minha família, da minha mãe, da minha esposa, do meu pai, dos meus irmãos, meus cunhados, não tem mérito nenhum. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Não é obrigado a ajudar. Ajudo quando pode. Mas a Bíblia fala para amar até os nossos inimigos. Por isso que Jesus fala: quem é o meu próximo? O que está escrito na lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, 18, Deuteronômio 6, 5 e Lucas 10, 25 em diante. Quem é o meu próximo? É um desafio. Nosso amor nossos sentimentos, nossos afetos a quem que está do nosso lado. Porque a Bíblia fala lá no Novo Testamento, se eu falo que amo a Deus e odeio e aborreço meu irmão, eu sou um mentiroso. A Bíblia que está falando, não sou eu não, Fabrício. É a Bíblia que está dizendo. Você é um mentiroso, é uma mentirosa. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo, sinto a presença dele, mas não vejo, com os olhos carnais visíveis, humanos, e eu odeio meu irmão que eu vejo? Como pode ser isso? Como eu posso entender isso? Essa questão. Eu falo que eu amo a Deus de língua, de palavra,
mas odeio e aborreço meu irmão, então eu estou sendo um mentiroso. A Bíblia que fala isso. Um hipócrita. É muito sério. A Bíblia o tempo todo, meus irmãos, fala de relacionamento. Relacionamento familiar, conjugal, marital, né? Casamento. Fala de relacionamento entre irmãos. Fala de relacionamento entre irmãos da igreja. Fala de relacionamentos entre vizinhos, colega de trabalho. Como pode entender e ser dentro de uma família que a mãe e o pai não falam com os filhos? Os irmãos não se falam. Por várias razões. Seja qual for o motivo. Não é justificativa você brigar com o seu irmão, ter ódio, nutrir ódio. A Bíblia fala em amor e não em ódio. A Bíblia fala em concórdia e não discórdia. Como eu posso falar que eu amo a Deus, que eu vou na igreja, adorar a Deus, levantar a mão, orar, dizimar, cantar no coral, pregar, dar estudo como eu estou fazendo aqui, se eu tenho alguém na minha família que me odeia ou que odeia alguém? O ódio não faz parte do crente, do servo de Deus. E não é lição de moral. Não é moral da história. É uma coisa tão importante que Jesus fala lá na oração do Pai Nosso. Se você for na igreja, no altar, levar a oferta no altar, e aí te lembrares que você tem algo contra o teu irmão, o que Jesus fala? Deixa a tua oferta no altar, vai, se reconcilia, apazigua com ele, aí depois de você reatar o relacionamento com o seu irmão, fazer as pazes, porque perdoar e fazer as pazes não significa que eu sou obrigado a conviver. Tem nada a ver. Você pode perdoar, sim, liberar perdão, mas você não é obrigado a conviver, estar dentro da casa da pessoa todo dia, porque você perdoou. Você libera perdão. Se a pessoa aceita o seu perdão, ou você aceita o perdão da pessoa, aí é você com Deus e com a pessoa. É uma dívida de gratidão. Isso é muito sério. Jesus falou lá na cruz. O que ele falou? Amaldiçoa? Não. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus a todo momento falou de perdão e de amor. É isso que a parábola do bom samaritano está falando. Amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Mas como eu vou amar a Deus se eu aborreço e odeio, tenho algo contra o meu irmão, ou minha mãe, meu pai, meu familiar, irmão da igreja? Tem gente que sai da igreja porque está brigado com o pastor. Não consegue perdoar o pastor. Não consegue perdoar um irmão da igreja. Como que a pessoa vai para o céu se a pessoa não consegue perdoar? E mais profundo, se a pessoa não consegue se perdoar.
Tem gente que não se perdoa. Não é isso que a oração do Pai Nosso fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. É a oração do Pai Nosso. Eu ouvi certa vez um pastor, um pregador falar que quem não perdoa e não é perdoado, ela não pode ler e citar a oração do Pai Nosso, porque ela está sendo hipócrita, ela está se enganando a si mesma. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves. Toda semana tem um vídeo, uma mensagem. Eu preguei sobre a parábola do bom samaritano, de Lucas 10, a partir do verso 25. Amar ao próximo e amar a Deus como a ti mesmo. Deus abençoe.